Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta terça-feira, dia 16 de setembro de 2025. Vamos ter nesta terça-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, primeira rodada, temos a equipe do Atlético Bilbao contra a equipe do Arsenal. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance, fora com empate da aposta. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Europa dos Campeões, a fase da Liga, primeira rodada, temos a equipe do PSV contra a equipe do Royal União. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela França, Liga 2, a primeira rodada, temos a equipe do Bologna contra a equipe do Bastia. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gol na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Ásia, Liga dos Campeões, a primeira rodada, temos a equipe do Al Hilal contra a equipe do Al Dubai. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gol ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gol na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, primeira rodada, temos a equipe do Benfica contra a equipe do Karabaj. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gol ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa ganha e fora marca. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, primeira rodada, temos a equipe da Juventus contra a equipe do Borussia Dortmund. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, primeira rodada, temos a equipe do Real Madrid contra a equipe do Olympique de Marseille. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, primeira rodada, temos a equipe do Tottenham contra a equipe do Villarreal. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gol na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pela Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, 16 avos de final, temos a equipe do Brentford contra a equipe do Aston Villa. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gol na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, 16 avos de final, temos a equipe do Crystal Palace contra a equipe do Millwall. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, as quartas de final, temos a equipe do Vélez Sarsfield contra a equipe do Racing Clube. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 26ª rodada, temos a equipe do Atlético Goianiense contra a equipe do Avaí. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance,
casa com empate devolve a aposta. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela Colômbia, primeira A, encerramento da segunda rodada. Temos a equipe do América de Cali contra a equipe do Bucaramanga. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, as quartas de final, temos a equipe do Lanús contra a equipe do Fluminense. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 26ª rodada, temos a equipe da Chapecoense contra a equipe do Atlético Paranaense. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela Colômbia, a Copa da Colômbia, segunda fase, oitava de final, temos a equipe do Milionários contra a equipe do Envigado. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela Costa Rica, primeira divisão, abertura, nona rodada, temos a equipe do Alajuelense contra a equipe do São Carlos. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta terça-feira, dia 16 de setembro de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.